A história de Jonelle nos lembra que cada caso de criança desaparecida é mais do que um número. É uma vida. Uma família e uma comunidade deixada em agonia. Em 20 de dezembro de 1984, uma pequena e unida comunidade de Greeley, Colorado, estava se preparando para uma temporada de férias, sem saber que uma tragédia inimaginável estava acontecendo. Jonelle Matthews, de 12 anos, uma garota brilhante e espirituosa, logo se tornaria o centro de um mistério que duraria décadas e assombraria uma nação. Esta é a história de Jonelle Matthews, sua vida, seu desaparecimento e a longa busca por justiça. Jonelle nasceu no dia 9 de fevereiro de 1972 no Hospital Cottage em Santa Bárbara, em Califórnia. Depois de 6 semanas do seu nascimento, ela foi adotada por Jim Matthews e Gloria Matthews. Jonelle era conhecida por seu sorriso radiante e personalidade vibrante. Ela era um membro ativo de sua escola e comunidade, até mesmo cantando no coral da escola. Naquela noite de dezembro, Jonelle tinha acabado de se apresentar em um concerto de Natal em uma escola secundária local. Orgulhosa e feliz, ela foi levada para casa por uma amiga e seu pai, que a deixou aproximadamente às 20h15. Essa foi a última vez que alguém viu Jonelle viva. O pai de Jonelle, Jim Matthews, estava assistindo ao jogo de basquete de sua outra filha enquanto sua mãe estava fora do estado visitando a família. Quando Jim voltou para casa por volta das 21h30, ele encontrou uma casa vazia, com os sapatos e meias de Jonelle deixados perto de um aquecedor, sinais de que ela tinha estado em casa. Jim começou a se preocupar e chamou a polícia. A polícia chegou às 22h15 e encontrou pegadas na neve, indicando que alguém estava olhando pelas janelas, porém não havia sinais de luta e nem de arrombamento. O desaparecimento atraiu atenção significativa da mídia. A foto e a data do desaparecimento de Jonelle foram impressas na lateral das caixas de leite por um período de tempo como ajuda para encontrar crianças desaparecidas. Eles também fizeram uma busca por Jonelle, batendo em porta perguntando se alguém sabia de alguma coisa, mas ninguém sabia de nada. Apesar dos esforços incansáveis da comunidade, nenhuma evidência sólida surgiu e o caso acabou sendo deixado de lado. Seus pais e irmã viviam com a dor de não saber e assombrados por perguntas sem resposta. Uma década após seu desaparecimento, Jonelle foi declarada legalmente morta. Uma cerejeira foi plantada em frente à Franklin Middle School em memória a Jonelle, porém a árvore morreu depois de alguns anos. E uma placa com o nome de Jonelle que havia no lugar também desapareceu. Só em julho de 2019 o destino de Jonelle finalmente viria à tona. Durante um projeto de escavação em uma área rural no sudeste de Greeley, os trabalhadores da construção fizeram uma descoberta assustadora. Um conjunto de restos mortais humanos. A análise forense confirmou o pior. Era Jonelle Matthews. A descoberta foi um ponto de virada, reacendendo uma investigação ativa sobre sua morte. Os restos mortais indicaram que Jonelle havia levado a cabo um tiro na cabeça. Uma revelação que transformou o caso de uma investigação de pessoa desaparecida em um inquérito de homicídio. Com o avanço das técnicas forenses e o interesse renovador, as autoridades estavam determinadas a buscar justiça. A investigação eventualmente levou a Steve Pankey, um ex-residente de Greeley que morava com sua esposa a cerca de 3 milhas da casa de Jonelle. Ele tinha um histórico de comportamento suspeito e relatos bizarros sobre o conhecimento do caso. Pankey foi inserido na narrativa, mencionando o caso de Jonelle em processos judiciais e entrevistas, apesar de não estar inicialmente relacionado ao seu desaparecimento. Pankey concorreu para governador em Idaho em 2014 e em 2018, e para vice-governador em 2010. E ele foi pastor de jovens na igreja que a família que Jonelle frequentava. Pankey disse ao jornal que não conhecia Jonelle ou sua família, e só tinha ouvido falar deles após o desaparecimento da garota. Ele disse que ele e sua esposa estavam em casa na noite do desaparecimento e que estavam planejando deixar a cidade no dia seguinte para uma visita de Natal com parentes na Califórnia. Décadas depois, Pankey forneceu aos investigadores documentos sobre esta viagem, que a polícia disse conter declarações falsas. Durante a investigação, eles descobriram que em 1977, com 26 anos de idade, Pankey foi acusado de agredir sexualmente uma mulher. Ele alega que estava namorando sua acusadora. Ele disse que houve um encontro sexual, mas ela afirmou que não foi consensual. Porém, mais tarde, ela pediu que o caso fosse arquivado. Pankey também parecia ser uma pessoa bem complicada de se conviver. Um vizinho comentou que um dia o cachorro da família de Pankey estava latindo muito e que Pankey pegou uma fita adesiva e enrolou no focinho do cachorro. Mas Pankey nega ter feito isso. O filho disse que não aguentava mais morar com o pai e acabou se mudando para a casa do vizinho onde morou por 6 anos. Logo em seguida, a mulher pediu o divórcio.
Em 2008, o filho de Penk foi assassinado, e no funeral do filho alguém teria ouvido Penk dizer: "Espero que Deus não tenha permitido que isso acontecesse por causa de Jonelle Matthews." Outra declaração estranha que ele fez é que ele precisava ser exorcitado. A ex-esposa de Punk, Angela Hicks, disse que eles começaram a viagem no dia 22 de dezembro, 2 dias após o desaparecimento de Jonelle, e que essa viagem foi inesperada. Eles retornaram a Greeley em 26 de dezembro e ela disse que Penk demonstrou um interesse em comum no desaparecimento de Jonelle. Ela disse que na viagem de volta Penk ouviu o rádio de forma incomum, procurando notícias sobre o desaparecimento da garota. Ela também disse que após o retorno, Penk a forçou a ler para ele artigos de jornal sobre o caso, sendo que um ano antes ele tinha proibido televisão ou rádio dentro de casa. O comportamento e as declarações de Penk o incriminaram no assassinato, mas o advogado de defesa de Penk argumentou que seu interesse obsessivo no caso poderia ser atribuído à síndrome de Asperger. No dia 31 de outubro de 2022, Penk foi julgado e condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Jonelle. A história de Jonelle Matthews é um lembrete trágico da vulnerabilidade das crianças e das realidades sombrias do sequestro. Também ilustra o potencial de justiça por meio de avanços na tecnologia e a persistência das famílias e da polícia em buscar descobrir a verdade, mesmo décadas depois.